sempre antes de começar o programa, a gente tem um pequeno trecho, né, um versinho que a gente pode refletir um pouquinho de como tem sido. É assim, ó: lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Sempre Deus, né? Ele só pede que a gente fale com Ele todos os dias, que a gente converse com Ele, que Ele vai mostrar pra gente aí o caminho que a gente deve trilhar. Então, a gente começa falando sobre o tema de hoje, é dislexia. Você já ouviu falar sobre esse transtorno? É um transtorno que pode se apresentar com a fala tardia, dificuldade no aprendizado de novas palavras e o atraso na aprendizagem da leitura. Segundo dados da Associação Brasileira de Dislexia, a ABD, estima-se que no Brasil aproximadamente 15 milhões de crianças e jovens sofram de distúrbio das letras, sendo essa a maior causa do baixo rendimento escolar. Pois é. Como os pais podem identificar esse transtorno nos filhos? Como ajudar? Qual é a idade que mais aparece esse tipo de transtorno? Tem cura? São algumas das perguntas que a gente vai trazer aqui no programa de hoje, que a gente vai conversar e vai te ajudar aí em casa a entender. Quem vai falar com a gente é a fonoaudióloga a doutora Isabela Metzene, que vai esclarecer nossas dúvidas. Muito bem, olha, o programa está ao vivo, então a gente quer a sua participação. Você pode mandar a sua dúvida, pode mandar aí a pergunta que você tem, a gente vai responder. Olha só o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. O DDD é 12 98266 0004, tá bom? Tá aí no vídeo para você, DDD 12 98266 0044. Agora, se for mais fácil, aponta seu celular para o QR Code aqui, ó, e aí você já vai cair na nossa tela do WhatsApp e mandar a sua pergunta. Doutora Isabela, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Vamos esclarecer todas as dúvidas sobre dislexia hoje. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Patrícia. Vamos começar do começo, doutora. O que é, qual é a definição de dislexia? Porque hoje a gente tem, parece que muitos diagnósticos, né? A pessoa diz, ah não, olha, pelo que eu já vi, eu sou disléxico. Eu mesmo já pensei nisso. Também, tá? Também? Eu também. Então, agora, por definição, o que de fato é dislexia? Bom, a dislexia ela pode ser definida como um transtorno específico de aprendizagem que vai trazer como a principal manifestação a alteração na fluência de leitura. Então, é aquela criança que lê um pouco mais devagar, aquela criança que lê em sílaba, e além disso, elas apresentam as habilidades acadêmicas abaixo do esperado para sua idade, ou seja, em relação aos colegas da turma, elas apresentam uma dificuldade um pouco maior. A dislexia ela é de origem genética e neurológica, e o que é muito comum de encontrar é a questão da hereditariedade dentro da dislexia. Então, o que a gente costuma muito ouvir dos pais é: eu também tinha essa dificuldade quando era criança, ou então o irmão mais velho também apresenta. Então, tem muito esse fator hereditário muito presente na dislexia. A dislexia ela é mais comum em meninos do que em meninas, e é uma condição crônica, ou seja, a criança nasce disléxica e morre disléxica e não existe uma cura, né? Apesar de existir um tratamento, mas a cura nós não temos. Eu acho uma coisa interessante, Wagner, que antigamente a gente tinha vários tipos de distúrbios, Claro. mas eles não tinham nome, né? E aí agora a ciência vem mostrando e ajuda, né? Imagina, uma mãe de um menino, né? Faz parte das pesquisas que aparece mais nos meninos e também na idade escolar, né? De 8 a 9 anos, é isso? Isso. Ou seja, a criança já nasceu, né? Como a doutora explicou, já nasceu com dislexia. É lá na escola que isso vai se manifestar Sim. mais forte, mas eu imagino que já existem pequenas manifestações antes da idade escolar que, de repente, dá para os pais perceberem, não dá não, doutora? Isso, é no período da alfabetização que as dificuldades da leitura e da escrita começam a se manifestar e acabam ficando um pouco mais evidentes. Mas algumas dificuldades podem aparecer antes desse período. Então, no caso da criança que tem alteração de fala, né? Então, é aquela criança que tem dificuldade para nomear letra, para nomear número, para nomear cor. São crianças que podem apresentar uma fala um pouco mais tardia e a troca de sons na fala também. Então, por exemplo, ao invés da criança falar tem cola no seu dedo, ela fala tem gola no seu dedo. Então, faz uma substituição de sons
durante o momento que ela começa a falar. Então, na educação infantil, então de crianças de 3, 4 anos, os professores já começam a perceber um pouco isso. Então, essa dificuldade para nomear algumas coisas, a dificuldade também para fazer rima. Então, por exemplo, gato, pato, cão, mão, que é uma habilidade que é trabalhada na educação infantil, algumas crianças já começam a apresentar essa dificuldade. Então, os pais, os professores já podem se atentar a isso desde a educação infantil. Tá. Doutora, olha, a gente tem aqui o nosso display, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos aqui um livro. E aí, eu e a Patrícia, a gente estava tirando para o ímpar aqui para ver quem vai abrir sem deixar o nosso livro cair. Acho que eu consegui, hein, Paty? Tá aqui. Olha só, então a gente vai falar sobre as manifestações, né? A gente estava já falando um pouquinho e a gente tem algumas aqui, né, Patrícia? Sim. Então, a primeira que a gente tem aqui é a lentidão na leitura. Por que a leitura também caracteriza esse atraso aí, ou, na verdade, essa manifestação, né? A lentidão na leitura é aquilo que eu falei no início, então é a principal característica da criança disléxica. Então, é aquela criança que demora, às vezes, 8, 9 minutos para ler um texto de uma página. E, por conta disso, ela vai ter também a dificuldade para compreender o que está escrito no texto, que é a principal dificuldade que a criança com dislexia vai apresentar. É mais a compreensão do que a própria fala, né? Você estava falando sobre as crianças trocarem o pato pelo dado e tudo mais, mas quando a criança é pequenininha, ela costuma fazer essas trocas e a partir de que idade, né? A gente vê que o diagnóstico completo é na alfabetização, mas será que na fala, eu como mãe, sou mãe de um menininho de 3 anos e meio, como é que eu sei se ele está apresentando alguma coisa sobre dislexia, né? Porque mãe... Eu vou te falar uma coisa, tudo a gente quer levar no médico, tudo a gente quer levar na fono. Acho muito legal a Patrícia ter falado isso e eu, inclusive, ia até perguntar, porque a gente fica desesperado com tudo. Eu também sou pai, não são só as mães, toda a gente quer levar na fono, toda a gente quer levar no médico e aí tem que deixar o diagnóstico certinho para não desesperar, né? Cada criança a gente tem que entender também que tem o seu tempo, né, doutora? Isso, O que a gente sempre coloca é que a partir dos 5 anos completos de idade, a criança precisa ter adquirido todos os sons, né? Então, até os 5 anos é normal que a gente tenha algumas alterações, algumas substituições. Isso Estamos é normal. Mais tranquilos. Mas a partir dos 5 anos é o limite que nós colocamos. 5 anos e meio ali para alguns sons que sejam mais complexos. É o limite que a gente sempre coloca, né? Mas eu acho que uma coisa interessante de falar em relação a isso da fala e da dislexia é que não necessariamente a criança com dislexia vai ter alteração de fala e que nem toda criança que tem alteração de fala vai ter a dislexia, né? Então é importante diferenciar isso para que não haja uma confusão, né? Então tem essa diferença. Então pode ser que a criança com alteração de fala possa ser disléxica? Pode, mas não necessariamente, não é uma regra. O que eu gostei foi, para mim, o que mais mostrou o que era a dislexia na sua fala é a compreensão. Porque às vezes a gente lê e não entende, né? E nesse primeiro momento as leituras são mais simples, nem se exige tanto de uma criança, né? E aí aqui tem também a lentidão para realizar as cópias. Eu confesso que eu sempre fico pensando, né? Porque assim, o meu filho de 10 anos, ele também demora a copiar, mas não é... Olha, eu já tô dando... Não é porque ele é dislexo. Patrícia tá fazendo uma consulta lógico, particular tem que nesse aproveitar, momento, né? Tô fazendo as vozes do pessoal de casa. Mas é porque ele se distrai. Ele se distrai muito. Então, ele começa a copiar e levanta, vai brincar com o irmão, sobe, desce, muito não sei o quê. De criança, é menino, né? É moleque, é criança, né? É por isso que é importante a conduta profissional dentro disso, né? Para poder diferenciar aquela criança que só é um pouco desatenta, só tem um pouco de dificuldade, da criança que realmente tenha um transtorno, né? Mas, principalmente nesse momento agora de pandemia, as crianças todas estão com muita dificuldade, a maioria delas, de se concentrar, de ficar parada para olhar a aula online, para assistir a aula. Então, são coisas que são normais dentro do desenvolvimento da criança. A partir do momento que isso acaba ficando um pouco mais evidente, aí é o momento de se preocupar, mas enquanto esse momento não chega, pode ficar tranquila. Ô Isa,
A gente tem agora mais duas manifestações aqui que eu acho que a gente conseguiria falar elas até juntas. Substituição no som no momento da leitura e substituição de letras no momento da escrita. A gente entende, né, até porque acho que para a gente dar uma explicação, né, você é fono e aí a gente consegue juntar essas coisas. Se a criança não fala bem, ela não vai conseguir escrever bem. Então essa é a preocupação na hora da alfabetização, não é isso? Isso. Na verdade, a criança com dislexia, ela tem uma dificuldade muito grande de associar o som à letra que aquele som representa. Então, é uma dificuldade que a criança tem muito presente. Então, por conta disso, ela vai ter as substituições. No caso das letras semelhantes, né, que eu coloquei também aí no exemplo, são as letras que são muito parecidas. Então, no momento da leitura, a criança pode apresentar uma dificuldade para ler, porque são letras que são parecidas. E aí, por conta disso, ela acaba substituindo. Ó, a gente está até mostrando aqui, doutora, no exemplo, ó, o P e o B, né? O M e o W, muito parecido, só tá ali de ponta cabeça, né? N, U. Até se puder voltar aqui, ó, para esse exemplo aqui em cima, é bem clássico aqui, né? Então, ó, tem gola no seu dedo, não significa nada, né? Porque a frase certa seria tem cola no seu dedo, mas realmente as letras são muito parecidas, né? Isso, e isso pode ser tanto uma alteração de fala, né? Então a criança tanto pode falar dessa maneira, como ler dessa maneira ou escrever dessa maneira. Então a gente tem as três coisas aí. Eu não tinha pensado, né? Mas aqui também tem um dos itens que mostram essa manifestação da dislexia, que é a confusão de letras e números semelhantes. Aí a gente tem aqui... não tem. É que eu vi ali o 6 e 9, ó, confundi, hein, Wagner? Tá, já o primeiro sintoma aqui. Não, a gente tá ao vivo, tem um nervosismo. Não, mas só tem um número aqui, né? O 6, mas não é um 9, é um G. Então o 6 ele pode ser confundido com o G. Tô certa, fiquei na dúvida agora. Isso. No caso do M e do W, que é o mesmo formato da letra, né? A única coisa que muda é o eixo dela, é a posição dela. Do jeito que tá aqui no nosso display, até ficou assim, né? O M, ele tá redondinho e o W, ele tá mais... Ele tá minúsculo e maiúsculo, diríamos mas só que assim. na escrita do dia a dia isso é muito parecido, só inverte o tamanho mesmo. E para criança isso é muito difícil, né? Para que tá começando, ser alfabetizada, que tem uma dislexia, isso é bem complicado, elas têm bastante dificuldade. Muito bom, eu acho que a gente passou aqui por todos os itens, né, que podem causar... O que a gente não falou, mas me causou uma dúvida, é esse terceiro aqui, omissão de linhas e palavras durante a leitura. A pessoa perde, doutora, uma linha inteira, é isso? Isso, em alguns casos elas perdem a linha toda, o que também é muito comum de acontecer é perder os pedaços das palavras, então tá lendo uma palavra que tem 3 sílabas e a criança lê com 2 sílabas. A omissão das palavras também, a dificuldade também com a pontuação, então respeitar a pontuação, vírgula, ponto final, elas têm essa dificuldade também. Entendi. Olha, eu tô meio que na dúvida aqui, porque às vezes eu também pulo, mas é porque tem criança gritando e aí a gente desconcentra. A falta de atenção vai embora, né? Com certeza. Quem nunca começou a ler e perdeu e foi embora, Onde que eu tava mesmo? Exatamente. É comum, né? Agora a gente tem uma pergunta aqui, olha, a dislexia pode existir em comorbidades em outras condições, como por exemplo a TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Isso, eu acho uma coisa importante de falar que o diagnóstico da dislexia, ele não pode ser dado mediante a presença de alguma condição física. Então, por exemplo, no caso da deficiência visual, da deficiência auditiva, eu não tenho a dislexia junto. Mas pode sim ter a comorbidade com o TDAH, que inclusive é uma comorbidade bastante comum, não é raro de se encontrar. E aí, nesse caso, a criança vai ter, além da alteração da leitura, da escrita, da dislexia, também a dificuldade atencional, que é a característica do TDAH. Agora, doutora, estava pensando aqui, a gente está vivendo um momento completamente novo, onde a gente tem crianças, inclusive muito pequenas, tendo aula à distância. Então a criança fica lá na frente do computador, né? Momento pandemia, coronavírus, aulas à distância, aulas híbridas. Como é que a gente ajuda uma criança com um diagnóstico de dislexia a continuar aprendendo mesmo nesse formato à distância? A gente sempre dá a orientação a principal, que é escolher um lugar da casa um pouco mais tranquilo para realizar as aulas online.
Então, sem muita interferência de ruído, de estímulo visual, mas isso é para qualquer criança, né? Não só a criança disléxica. No caso da criança com dislexia, a gente orienta a fazer pequenas pausas durante as aulas. Então, a cada meia hora, 40 minutos, dá uma pausa de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Os pais podem ajudar a criança com a dificuldade da leitura. Então, lendo um texto que é um pouco mais complexo para a criança, para que a criança responda de forma oral. A gravação das aulas também é uma coisa que pode ajudar, porque o aluno pode resgatar algum conteúdo que eventualmente pode ter ficado perdido. E é muito importante que durante esse período, essa dificuldade seja tratada com muito respeito, paciência e sensibilidade. Porque às vezes a criança é tida como preguiçosa, como sem vontade, e na verdade existe uma dificuldade por trás disso, e que agora está muito mais acentuada por conta desse novo modelo de aprendizagem. Então é importante que os pais e que a família, né, que a escola tenha esse olhar para essa criança para poder ajudar da melhor maneira. Com certeza. Não, e haja muita paciência, porque sem dislexia, a aula à distância já deixa todo mundo doido. Sim. Imagina, né, com esse ingrediente a mais. A Patrícia falou de TDAH. TDAH, não, AH. TDAH, de Isso. hiperatividade. Que por que as pessoas elas confundem tanto a dislexia com o distúrbio de atenção, por exemplo? Porque, na verdade, nos dois transtornos eu vou ter a dificuldade de aprendizagem, né? O que vai diferenciar é a base do transtorno. Então, por exemplo, no TDAH eu tenho como base a dificuldade de atenção, que é uma coisa que não acontece na dislexia. Na dislexia eu tenho outras coisas que acarretam o transtorno. Então, por exemplo, essa dificuldade de associar a letra ao som, que seria a base da dislexia. Mas é bem comum, né, as pessoas confundirem, e como eu já comentei, é comum também a comorbidade entre os dois transtornos. Então, não é uma coisa rara de a gente encontrar dentro da clínica. Certo. Isabela, será que a dislexia pode piorar de acordo com o tempo? A gente tem uma interação aqui de uma telespectadora ou um telespectador que quer saber algo semelhante. Vamos jogar aqui na tela. Boa tarde, a Ione está falando. Ione Patrícia, meio xará, né? Boa tarde. Tem como diagnosticar dislexia em adultos e tem tratamento se diagnosticado tardiamente? Foi meio que aquilo que eu falei, né, Isabela? Antigamente a gente não tinha um nome, né? E muitas vezes, né, o adulto cresceu e não conseguiu aí se adequar, né? Em outras palavras, doutora, ainda a Patrícia e eu, a gente pode ser diagnosticado com dislexia? Não sou disléxica, tá? Olha, conversando assim com vocês é um pouco difícil de dizer, né? Sim. Eu acredito que não. Bom, vou responder as duas meio que junto, né? A dislexia não pode piorar com o tempo, então ela não tem essa evolução. Legal. O que pode acontecer é que, com o passar do tempo e da seriação, as exigências escolares ficam um pouco maiores. Então, a criança vai manifestando essa dificuldade ao longo do tempo, que talvez ela não tinha numa série anterior. Mas não é que ela vai piorar com o tempo, é que a exigência vai exigindo mais da criança, né? Em relação à dislexia no adulto, é o mesmo diagnóstico quando é criança. Então, são as dificuldades que o adulto tem. E é possível, sim, o tratamento, né? Não importa a idade, não tem limite para intervenção. Então, é possível, sim, tanto o diagnóstico quanto a intervenção. Eu acho que você já emendou, né, Wagner? Falando assim, então, existe tratamento. E qual seria esse tratamento? Bom, o tratamento ele é realizado com uma equipe multidisciplinar que envolve o fonoaudiólogo, o neuropsicólogo, o médico neurologista e o próprio professor, que é quem vai diagnosticar os primeiros sinais da criança, né, de que alguma coisa não vai bem. É importante que antes do tratamento haja uma avaliação minuciosa, então para conseguir identificar qual que é a dificuldade da criança, porque a dislexia ela é muito vasta, né? Nós temos subtipos diferentes de dislexia, então cada criança vai manifestar uma coisa. Então é importante que o profissional realize essa avaliação minuciosa para que a intervenção seja de acordo com a dificuldade da criança.
Um aspecto muito importante do tratamento, quando é no caso de crianças, né, que é o mais comum, é a importância da interação também com a escola, para que as atividades sejam adaptadas quando for necessário, para que o professor consiga entender qual é a dificuldade que a criança tem e consiga ajudar da melhor maneira. O tratamento ele é disponibilizado pelo SUS, né, na maioria dos casos, em todas as cidades, e tem algumas faculdades públicas também que realizam esse tanto diagnóstico quanto o tratamento também das crianças disléxicas. Muito bom, muito obrigada, doutora Isabela. A gente entende aí que é a junção, né, escola, profissional e que a gente consegue vencer aí mais esse problema. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, é só acessar as redes sociais. Doutora Isabela, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Wagner. Valeu. Espero que tenha ficado claro. Sim. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Agora, no próximo bloco, como ajudar uma pessoa que sofre emocionalmente e pede conselhos? Assunto que a gente vai conferir daqui a pouquinho no Claramente com o Dr. César Vasconcelos. E ainda hoje tem uma receita cheia de sabor e saúde por aqui. Você vai aprender a fazer um hambúrguer de lentilha. Vida e Saúde volta daqui a pouco.